Você já imaginou dar de cara com um monstro do passado enquanto mergulha no fundo do oceano? Parece roteiro de filme, né? Mas não é ficção. Existem criaturas que sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas brutais e transformações radicais no planeta, e ainda estão vivas até hoje. No vídeo de hoje, vamos mergulhar, literalmente, nas profundezas dos oceanos para conhecer 10 criaturas pré-históricas que ainda vivem entre nós. E o mais bizarro, muitas delas parecem ter saído direto de um pesadelo ou de um filme de ficção científica. Então se ajeita na cadeira, prepara o fôlego, porque o fundo do mar guarda segredos que vão te deixar arrepiado. Começamos com o selacanto, uma verdadeira lenda viva. Imagina um peixe tão antigo que nadava por aí quando os primeiros dinossauros ainda nem existiam. Com 400 milhões de anos de história, ele era considerado extinto até que em 1938, um pescador da África do Sul puxou um exemplar do fundo do Oceano Índico. Foi como encontrar um dinossauro numa rede de pesca. Esse peixe vive em águas profundas e pode atingir quase 2 metros de comprimento. Seu corpo robusto e nadadeiras lobadas fazem dele um elo perdido entre os peixes e os primeiros animais que caminharam na Terra. Um verdadeiro fóssil vivo, escondido onde poucos ousam explorar. Agora, se você tem medo de serpentes, o próximo vai te dar calafrios. O tubarão-cobra. Com seu corpo alongado, que lembra uma enguia gigante, e dentes afiados dispostos em fileiras como armadilhas. Esse tubarão habita os fundos oceânicos do Japão e da Nova Zelândia. Estima-se que ele exista há pelo menos 80 milhões de anos, praticamente intacto. O mais assustador, ele pode se contorcer como uma serpente e emboscar suas presas no escuro total das profundezas. É o tipo de criatura que prova que o oceano é mais alienígena do que a gente imagina e que alguns monstros antigos nunca foram embora. Seguindo nossa jornada pelas relíquias do mar, encontramos o elegante e misterioso Nautilus. Esse molusco com uma concha espiralada perfeita vive no Pacífico Sul e carrega nas costas mais de 500 milhões de anos de evolução. Isso mesmo, ele já existia antes dos dinossauros, antes dos primeiros répteis e até antes das plantas florescerem na Terra. E o mais impressionante, ele quase não mudou desde então. Ele se locomove com jatos de água e vive nas profundezas, como se estivesse congelado no tempo. Cientistas o chamam de relíquia viva, e com razão. É como olhar para o passado do planeta em tempo real. Mas não é só a elegância que habita o fundo do mar. O próximo animal é puro terror, a enguia pelicana. Imagina uma criatura que vive até 3.000 metros de profundidade, com uma boca tão gigante que ela pode engolir presas maiores que o próprio corpo. Parece exagero? Não é. Essa enguia, apesar de pouco conhecida, tem um corpo esguio e uma mandíbula absurda, que se abre como uma bolsa de pelicano, daí seu nome. É como se fosse feita para capturar qualquer coisa que se move nas águas escuras. E o mais bizarro, ela pode inflar o corpo para parecer ainda maior, um predador invisível, que vive onde a luz nunca chega. E falando em aparência bizarra, você precisa conhecer o tubarão-duende. Só o nome já é estranho, mas espera até ver a cara dele. Esse animal, que existe há cerca de 125 milhões de anos, parece um alienígena perdido na Terra. Seu focinho longo e em forma de lâmina esconde sensores elétricos para detectar presas no escuro total das profundezas, e sua mandíbula se projeta para fora da boca, em um ataque relâmpago, que mais parece cena de filme de terror. Encontrado nos oceanos Atlântico e Pacífico, o tubarão-duende é raríssimo, mas quando aparece, vira notícia no mundo todo por seu visual, digamos, perturbador. Agora vamos sair das profundezas e dar uma passada por rios e mares do hemisfério norte para conhecer o esturjão, um dos maiores e mais antigos peixes ósseos do planeta. Com 200 milhões de anos de existência, ele viu impérios nascerem e caírem e continuou nadando. Pode ultrapassar os 4 metros de comprimento e viver mais de 100 anos. Além disso, é dele que vem o caviar, um dos alimentos mais caros do mundo. Apesar de sua importância ecológica e econômica,
o esturjão está ameaçado pela pesca predatória, mas mesmo assim segue resistindo como um verdadeiro guerreiro do tempo. Nem toda criatura antiga tem cara de monstro. O cavalo marinho, por exemplo, pode parecer inofensivo e até fofo, mas é uma obra-prima da evolução. Apesar de ter apenas 13 milhões de anos, ele manteve suas características praticamente inalteradas. Seu corpo vertical, a cauda prensil e o fato curioso de que são os machos que engravidam, tornam o cavalo marinho um dos animais mais únicos dos oceanos. Vivendo em águas tropicais e temperadas, ele é um símbolo da biodiversidade marinha e uma prova de que nem toda relíquia viva precisa parecer um monstro. E falando em criaturas que desafiam as definições, temos o incrível límulo, também conhecido como caranguejo ferradura. Apesar do nome, ele está mais próximo dos escorpiões do que dos caranguejos. Com 450 milhões de anos de existência, é mais velho que as árvores e sobreviveu a 5 grandes extinções. Seu casco rígido e cauda em forma de agulha parecem saídos de uma era esquecida. Mas o que mais impressiona é o seu sangue azul, literalmente azul, usado em testes médicos para detectar toxinas bacterianas. Ou seja, além de pré-histórico, o límilo ainda salva vidas humanas. O nono da lista é um verdadeiro pesadelo para os peixes, a lampreia. Sem mandíbula, com um corpo parecido com uma enguia e uma boca circular cheia de dentes afiados, ela se gruda em outras criaturas como uma ventosa sugadora. Com uma história evolutiva de 350 milhões de anos, a lampreia habita rios e mares das regiões temperadas e tem hábitos parasitas, se alimentando do sangue das suas presas. É como um vampiro submarino que nunca deixou de existir. Seu visual sinistro e comportamento agressivo fazem dela uma das criaturas mais primitivas e assustadoras dos oceanos. E para fechar a lista com chave de ouro, temos o simpático e estranho polvo-dumbo. Apesar de sua aparência fofa, com nadadeiras que lembram orelhas de elefante, esse polvo vive em locais extremamente profundos, até 7.000 metros abaixo da superfície. Seu grupo, os cefalópodes, existe há centenas de milhões de anos, e ele é um dos poucos representantes modernos adaptados a condições extremas de pressão e escuridão. Apesar de parecer um personagem de desenho animado, o polvo-dumbo é um verdadeiro sobrevivente, uma joia rara nas profundezas silenciosas do planeta. E aí, qual dessas criaturas você nunca imaginou que ainda existisse? Já sabia que o oceano escondia tantos dinossauros vivos? Comenta aí qual te deixou mais assustado ou mais fascinado. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais curiosidades bizarras e incríveis como essa. Nos vemos no próximo mergulho no desconhecido.